Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pela página da comunidade Anauim ou pelo canal do YouTube da comunidade. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudo bíblico. Que a graça de Deus sempre nos acompanhe, né? E que nos ilumine para que nós possamos compreender aquilo que Deus deseja falar a nós através da leitura da Bíblia, né? Então, desde já, pegue sua Bíblia aí, pegue sua caneta, que é muito importante que você também tenha a Bíblia em mãos, né? Não fique apenas no escutar, mas que você mesmo pegue a sua Bíblia física, né? É importante que seja a Bíblia física, né? Não deixe para a questão de aplicativo de celular, mas tenha em mãos a sua própria Bíblia, para que você possa ler, para que você possa grifar as partes mais importantes, certo? Porque a Bíblia ela é um sacramental, ela já é um objeto santo, né? Então, que você tenha sempre ela em suas mãos, né? E nós estamos hoje lendo o capítulo 3 do Evangelho de São Mateus. E como a gente sempre inicia, vamos iniciar pedindo a ação do Espírito Santo sobre nós, que ilumine nossos pensamentos, a nossa mente, para que a gente possa compreender aquilo que Deus deseja falar a nós através desse estudo. Pelo sinal da cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Venha o nosso socorro, ó Espírito Santo, pela intercessão de vossa Santa Esposa, a Virgem Maria, desça sobre nós, sobre nossa mente e sobre nosso coração, para que possamos escutar a tua voz em nós. Amém. Pegue sua Bíblia, né? Você que ainda não pegou, pegue sua Bíblia, sua caneta, para que a gente possa dar início ao estudo de hoje, né? E lembrando que você pode fazer alguma pergunta, né? Deixar nos comentários aí, e depois a gente vai tentando responder aquilo que vocês vão perguntando, ok? Capítulo 3, ele vai começar com o título, né? A promulgação do reino dos céus. Lembre-se, quando eu estava fazendo a introdução do livro de Mateus, eu disse que das características do livro de São Mateus é justamente a predileção que ele tem em anunciar esse reino dos céus, e também falando, sempre citando os profetas do Antigo Testamento, para que as pessoas compreendessem que Jesus verdadeiramente é o cumprimento da promessa, né? Então, a primeira parte, a parte narrativa, e aí o capítulo 3 vai ter como subtema a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: vós o que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. João usava roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os pecados. O que a gente pode notar desde já, né, é que João ele batizava, certo? O batismo ele já era praticado até no meio judaico, né, e também por outras religiões. Mas o batismo de João ele tem três distinções, né? Ele já não era um batismo ritual, né? Não era algo ritual, mas porém ele era moral. A primeira coisa que João Batista vem, a gente escuta na pregação de João Batista, é justamente: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, mais do que algo ritual, o batismo de São João, ele era algo moral, né? Algo que exigia uma mudança de vida das pessoas, né? Então, esse é o primeiro ponto, né?
E ele não se repetia, o que lhe dava o caráter de iniciação, certo? Então, ele não se repetia, né? Ele não era batizado todo mês, né? Toda semana, não. Ele era um batismo que não se repetia, né? Em algumas religiões a pessoa entra, aí se batiza hoje, aí sai, vai para outra religião, se batiza de novo, não. O batismo de João ele já não se repetia, a pessoa era batizada e pronto. E o terceiro ponto a frisar sobre o batismo de São João é que ele já era uma preparação para a vinda do Messias, né? A vinda daquele que era prometido já no Antigo Testamento, né? Então, esse batismo ele já preparava uma comunidade, né? De pessoas que seguiriam esse Messias. O batismo ele serve para que a gente também se encontre numa comunidade, se encontre numa igreja, né? Por exemplo, nós que somos católicos, né? Pelo menos eu acho que a maioria seja, quando é batizado você se torna um membro da igreja católica, né? E aí este selo que é colocado em você através do batismo, você vai levar pelo resto da eternidade, né? Você batizado, você nada vai apagar o selo que foi impresso na sua alma através do seu batismo, né? Nem em canto nenhum, nem no inferno você apagará este selo do batismo, né? Foi feito quando criança, né? Então tinha esses três caráteres, né? Ele já não era mais ritual, né? Tinha caráter ritual, mas sim moral. O segundo ponto é que ele não se repetia, e o terceiro era que já ia fazendo uma comunidade, né? Preparando a comunidade para acolher esse Messias que estava por vir, certo? Então vamos lá, versículo 7, para vocês não se perderem. Como viesse muitos fariseus e saduceus, né? O que era, contextualizando aqui para vocês, o que eram fariseus e saduceus? Eram dois segmentos, né, do aceito dentro do judaísmo. Os fariseus, eles eram pessoas zelosas, apegadas mais à tradição oral, certo? Tradição oral. E aí a gente, por ver, né, sempre embates de fariseus com Jesus, a gente tem até um certo preconceito com os fariseus. Mas na verdade os fariseus eram pessoas extremamente zelosas, né, que até o próprio São Paulo, ele se gloriava de ter sido fariseu, por conta do zelo que os fariseus tinham. Os saduceus, né, já rejeitavam grande parte da tradição oral, né, eles não acreditavam na tradição, mas sim só naquilo que estava escrito, né? A gente pode até fazer uma comparação, né? Eles não acreditavam na tradição, acreditavam só naquilo que estava escrito, né? Os saduceus. E nos fariseus, o próprio Jesus tinha alguns amigos que eram fariseus, né? Como o próprio Nicodemo, José de Arimateia e outros, né? E já em relação aos saduceus, né? Os próprios discípulos se aliaram aos fariseus, né? Para poder combater os saduceus, porque os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. E aí os saduceus eram a parte mais elitizada ali do sacerdócio ali, né? Eram compostos, por sua maioria, por sacerdotes de maior linhagem, né? Esses eram a grande maioria dos saduceus, né? Os saduceus e os fariseus que vinham ao batismo e disse-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, né? Os fariseus, os judeus antigamente, eles achavam que só pelo fato de eles ter Abraão por pai, pronto, eles já eram dignos da promessa, né? Dignos de tudo. Mas João ele já alertava que não bastava dizer que era filho de Abraão, mas tinha verdadeiramente gerar frutos em você, para que você pudesse verdadeiramente ser filho de Abraão. Não é filho, né? Só questão de ser filho de Abraão, não. É porque Abraão era aquela raça escolhida por Deus. Então, você sendo filho de Abraão, você era da raça de Deus, né? Daquele povo escolhido por Deus. Então, não bastava, e como ainda não basta, você simplesmente ser descendente de Abraão, né? Você precisa verdadeiramente que haja frutos
de arrependimento, frutos de transformação na nossa vida. Vamos lá. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, não sou digno, nem ao menos, de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. São João Batista, ele batizava com a água. A água, ele tem um poder de purificação. O fogo, ele tem um poder de purificação ainda maior, certo? Por exemplo, algumas coisas que a gente está, uma vasilha suja que a gente pega, suja de, digamos que um prato sujo de comida, a gente pode lavar com a água e sai, certo? Mas já o ouro, o ouro quando é extraído, ele contém algumas impurezas e a água não consegue tirar essas impurezas. Então tem que ser no fogo, que purifica ainda mais profundo. Então, este fogo do Espírito Santo que vai vir com o batismo dos cristãos, ele vai purificar ainda mais profundo. Então, João ele já alertava que ele batizava com água. Então, o batismo de João é diferente do batismo que eu e você recebemos. É um batismo que não tinha o caráter sacramental. Vamos continuar. Versículo 12. A pá está a sua mão, limpará a sua eira e recolherá seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, a queimará no fogo inextinguível. Batismo de Jesus, no versículo 13. Nesse tempo veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Que justiça era essa? João é o encerramento do Antigo Testamento. Ali acaba a antiga aliança e a partir de Jesus começa a nova aliança. Então, João Batista era esse elo. Então, foi da vontade de Deus que Jesus se submetesse, fizéssemos pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecador como nós para nos dar o exemplo, certo? Então, só frisando, Jesus não tinha pecado, mas ele aceitou ser batizado para se fazer como um de nós, para nos dar o exemplo, que nós deveríamos buscar este batismo, certo? Então vamos lá. Versículo 16. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinha dos céus e dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No versículo 16 aqui a gente vai ver que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba. Esse mesmo Espírito Santo que estava no tempo da criação, ele pairava sobre o abismo, esse mesmo Espírito Santo veio sobre Jesus na nova criação. Nós fazemos parte dessa nova criação, daquilo que foi criado novo. Quando o homem foi criado o paraíso, foi criado tudo. E então, a partir de Jesus, há uma nova criação em nós, em nossas vidas, em nossas almas, há um novo sentido, um novo tudo. E esse Espírito Santo que estava presente na primeira criação, está presente também nesta segunda criação, uma criação para a vida eterna. E assim, nós encerramos o estudo bíblico de hoje. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam pelas redes sociais da comunidade Analmin. Não deixem de curtir e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, Assim como o João, a sua pregação começou no deserto. No deserto já diz o próprio nome, não tem nada, é deserto. Nós também estamos pregando neste deserto. Então, que Deus atraia aqueles que Ele quer atrair, que aqueles que Deus destinou para escutar isso, chegue até eles a palavra dele, através desse estudo, através de outros conteúdos que você possa compartilhar também. E só frisando novamente, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre aquilo que a gente está lendo,
Coloque nos comentários aí para que a gente vá, na medida do possível, respondendo às perguntas de vocês. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre pela intercessão de Nossa Senhora e desça sobre nós, sobre nossas casas, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.